Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo no canal da Hopper. E hoje eu vou falar sobre a minha experiência no TCB de 2022. Roda aí, Vini. Então, eu tava bem ansiosa pro TCB de 2022, animada aí para voltar às arenas do Brasil. Eu retornei, né, para competir nas seletivas, foi a minha primeira competição depois de, sei lá, quase 4 anos aí fora das arenas aqui no Brasil. Eu tava focando um pouco mais nas competições internacionais. Consegui conquistar esse título aí que para mim foi inédito. Eu já bati na trave, fiquei em segundo no meu último TCB, que foi em 2018. Então eu estava muito animada e confiante para esse título aí desse ano e deu tudo certo, graças a Deus. Esse ano eles fizeram uma variedade de prova mais equilibrada, né? Eu acho que nos últimos anos a gente via muita carga, assim, muitas provas longas e meio massacrantes, assim. Eu achei que eles conseguiram trazer um pouco mais de ginástica, de cardio, endurance, né? Nas provas do TCB no geral. Foram 10 provas bem desafiadoras. A primeira prova foi a prova da natação. A gente viu que teve deadlift lá com farm, depois nadava, né, 100 metros. Depois fazia um shoulder to overhead, nadava de novo. Foi uma prova bem rápida, né, uma prova curta. E a minha maior dificuldade, na verdade, foi fazer o farm. Eu não estava conseguindo... Não é um exercício que a gente tem durante os nossos treinos de rotina, é um exercício um pouco diferente. Até porque o equipamento, dependendo da marca do equipamento, é um equipamento diferente, então isso acabou também dificultando um pouco, mas era novo para todo mundo, né? Eu tive dificuldade ali na hora de bater ao mesmo tempo o farm, acabei levando bastante no rep e fui a última a sair da natação para nadar e consegui recuperar na natação ali, mas as minhas já tinham saído muito à frente. Eu fiquei, acho que em 10º nessa prova. Na minha bateria eu fiquei em 4º ou 5º, não lembro agora. Mas o que me salvou foi a natação. Então os treinos aí de natação fizeram um efeito legal, assim, porque era uma das minhas deficiências, né? Inclusive no primeiro dia do TCB, que foi na quinta-feira, eu fiz um TBT aí do meu primeiro, que eu aprendi a nadar por conta do TCB, né? Eu sabia nadar assim, normal, mas não tecnicamente. Então, quando eu soube, no meu primeiro TCB foi em 2016, que ia ter natação, aí eu fui praticar, eu aprendi olhando, observando as pessoas a nadarem, né? E eu até brinquei lá no post, porque eu não sabia que tinha que virar a cabeça para respirar. Então, tipo assim, eu me perdia muito durante a natação. Então, praticamente de 2016 para cá, eu venho trabalhando mais, né, essa técnica, e o volume de natação, depois que eu comecei a treinar mais específico para o Games, aumentou bastante, consideravelmente, assim como de corrida. E isso me ajudou bastante na prova também, que eu consegui me sentir mais confortável durante o nado, né? E foi o que me salvou, porque senão eu ia ficar bem mais para trás aí, por conta dos no reps que eu tive. A prova 2 foi a prova do rope climb, chest bar e pistol. Era uma prova muito boa para mim, né? Eu não tinha testado ela toda, testei uma parte, mas eu estava bem confiante. Era uma prova de cardio e bastante ginástica, então para mim ia ser muito bom. Eu fiquei em segundo nessa prova. Na minha bateria fiquei em primeiro, mas teve um atleta que conseguiu terminar 2 segundos antes de mim. Acabou que eu fiquei em segundo na prova, mas fiquei muito feliz com o resultado. Foi uma ótima prova para acabar o primeiro dia, assim, mais tranquila também. E aí com essa prova eu consegui subir um pouquinho mais, fiquei em 5º no primeiro dia. A primeira prova da sexta foi a prova de corrida, né, um sprint de corrida de 400 metros com box jump e voltava para a esteira. Era uma prova assim que, para mim, eu sou boa de explosão, né, de provas rápidas, mas ao mesmo tempo com corrida é uma coisa que eu ainda estou trabalhando bastante a parte da confiança. E era uma prova rápida, tinha uma transição, foi legal porque isso também você tinha que ser sagaz, né, não era só correr. Então eu saí um pouco depois das meninas na esteira, mas consegui recuperar na caixa. Estava um pouco mais rápida que elas na caixa, e na hora da corrida na volta
não tinha estratégia, né? Era só correr. Então foi bem legal, eu gostei bastante da prova. Eu acho que eu entrei melhor no segundo dia de competição. Não sei se no primeiro dia ainda não tinha entrado no flow, assim, das provas. Eu acho que eu estava muito relaxada, assim, eu não estava tão ativa, tão em alerta. Então foi bom meu primeiro dia não ter sido tão positivo, assim, vamos dizer, como eu esperava, para eu me deixar nesse estado de alerta e entrar com sangue no olho aí no sábado, na sexta, desculpa, no segundo dia. Então, prova 4 começava com 1.200 metros de remo da Salch. Depois você fazia 3 rounds de 100 double unders e 15 HSPU no paralege. O remo para mim é uma deficiência que eu venho trabalhando aí há um tempo. Esse remo era um pouco diferente do que o remo da Concept, que é um remo que a gente já está acostumado a treinar. Na seletiva teve ele também, eu fiz do jeito que eu fazia na Concept. Acabou que eu vi que depois, quando terminou todas as seletivas, tinha muitas meninas que passaram, né, o meu resultado. E eu acredito que a estratégia contou muito, assim, de como manipular o remo, né? Então, quem tinha o remo, quem já tinha treinado nesse remo, acabou tendo uma vantagem. E eu decidi estudar um pouco esse remo. Não consegui treinar depois nele, mas procurei saber como funcionava. E isso, eu acho que influenciou positivamente na minha performance durante a prova 4, né, do TCB. Então, eu fui a segunda a sair do remo. Tava do lado de meninas gigantes, assim, na minha bateria. A primeira a sair foi a Doutor, eu acho, que tava do meu lado. E eu logo saí depois e deu certo a estratégia. E depois a segunda parte era bem melhor pra mim, que era o Double Under e o HSPU. O HSPU é um movimento bom pra mim, né? Desde pequeno eu trabalho bastante a parte superior na ginástica. Isso me facilita bastante. E é um movimento que eu particularmente gosto muito. O paralege, para mim, eu acho que é uma vantagem em relação às meninas, porque tem muita gente que não treina tanto ou que tem dificuldade nesse movimento. Acabou que, para mim, foi uma vantagem grande durante essa prova. Foi a segunda prova da sexta-feira e eu acho que me deu essa confiança maior ainda de continuar indo bem nas provas, de continuar dando o meu melhor. Acho que foi uma das minhas provas preferidas aí do TCB. Prova 5 foi a prova do deadlift com overhead squat. Eu já tinha testado, sei lá, um terço mais ou menos dessa prova, só para sentir como que seria o estímulo, né? Eu tive algumas dificuldades durante a prova em relação à estrutura, assim, tipo de como o TCB ele teve que se adaptar, né, por conta da mudança da estrutura lá que ia ser no ginásio e foi no campo. Eles tiveram que arrumar um pouco como que seria o espaço, não sei como que estava o campo em si, mas durante os deadlifts a minha barra ficava correndo muito para frente, às vezes batia diferente. Quando eu ia fazer o overhead, a minha barra do deadlift corria um pouco para próximo. Mas eu acho que isso todo mundo talvez tenha tido dificuldade nas suas raias, mas isso não foi um empecilho para fazer a prova, né? As cargas, para mim, as últimas 2 estavam bem pesadas, assim, eu senti bastante. E eu sabia que, para mim, comparando com as meninas que eram maiores, mais pesadas, a carga ia pesar muito mais. Então eu tinha que dosar ali a energia para conseguir me manter performando sempre. O overhead estava tranquilo, assim, a carga, mas acabava queimando um pouco, né, para fazer o movimento do deadlift. Então eu consegui fazer unbroken, mas era um movimento desafiador durante o WOD por conta disso. Você acabava queimando bastante o posterior. E para mim o desafio maior foram as 2 últimas cargas mesmo. Eu fiquei ali batalhando, ali, lutando para conseguir fazer as cargas. Mas deu tudo certo. No final eu acho que eu cheguei antes da Doutor no deadlift, na barra, né, na última barra. Mas eu fiz de 1 em 1, ela meteu os 5 direto. E aí não teve ali, foi só... Não dava pra pensar muito, né? Era só fazer e aguentar ali a dor mesmo. Foi a primeira prova, na verdade, que eu fiz com a camisa de líder. Então foi quando eu comecei a ficar lá no topo, lá no leaderboard. E me deu uma sensação de que era ali que eu pertencia, que era ali que eu tinha que ficar. E para me dar confiança para continuar ali naquele meu objetivo até o final da competição.
No sábado a gente começou com a prova do PR, né, o complex de snatch, handstand walk, depois o complex do snatch. Foi o dia que eu tava mais cansada, assim, de corpo. O deadlift me magoou bastante, né? Eu senti bastante a lombar dolorida, a lombar e os eretores, assim, bem doloridos. Então eu sabia que da Luana não ia dar pra ganhar. E a Dotto também acho que seria uma grande concorrente, assim, do peso pra Luana e pra mim também. E acho que o meu trabalho teria que ser acima de 65, porque era a maior carga que estava tendo, né? Então o objetivo era ficar ali entre as top 5 do complex. Quando eu tava aquecendo lá atrás, 65 tava entrando bem. Testei 67 para ver como que eu tava me sentindo, até para ser uma carga um pouco maior para a carga que eu iria entrar. E aí, durante a caminhada para a arena, né, eu entro junto com o Bernardo. E eu conversei com ele, eu falei, eu vou botar 66, eu não queria empatar com as meninas, eu queria botar uma diferença aí na pontuação. Então, eu decidi fazer com 66, fiz uma repetição só e saiu bem mais fácil do que eu esperava, mas foi o suficiente para eu garantir o terceiro lugar. Então, da Luana e da Dotto não teve como ganhar essa prova, estava bem longe assim a diferença de carga, então não tinha para que eu fazer mais que essa carga. Então, foi uma estratégia bem boa assim da gente. E logo depois a gente descansava 3 minutos para fazer a prova do Burpee Box Jump Over, Snatch, Muscle Up e depois voltava, né? Eu tava confiante porque a ginástica é uma vantagem minha, então eu sabia que eu iria bem nessa prova, eu ia para ganhar, assim. Então eu tava com essa cabeça. Por eu ter feito só uma tentativa, né, no complex, eu me senti super bem, assim, descansada para fazer a prova. Na verdade, quando eu testei essa prova, eu fiz com um volume menor de muscle up e eu sabia que o meu maior desafio na volta seria fazer o primeiro snatch, né? Por conta do ombro aí dos muscle ups. Mas era uma carga que, apesar de ser uma carga média para pesada, era uma carga que eu tinha confiança para fazer. Então, depois do primeiro eu sabia que não tinha muito o que pensar. Então, foi muito legal a prova e terminar essa prova aí em primeiro e com a energia do público, assim, foi bem legal. Eu gostei bastante. Essa foi a minha prova preferida. Então, prova 8 foi a prova da bike com wall ball, bike com toes to bar e bike com thruster. Foi uma prova que eu tentei pensar em manter um pace ali na bike para eu conseguir não deixar o ritmo cair e ao mesmo tempo para eu conseguir voltar rápido para os movimentos que tinham no meio, né, das calorias de bike. Então, eu mantive ali uma RPM um pouco alto, assim, desafiador para mim durante a primeira série, que eu sabia que eu estava descansada e eu iria conseguir manter ali e voltar rápido para a bola. O wall para mim hoje, apesar de muitos pensarem que é um desafio muito grande, é um movimento que eu aprendi a performar bem por conta disso exatamente, que é um movimento que eu preciso fazer sempre, tanto a bola quanto o remo. Sempre que eu treino wall ball, eu treino já com a bola de 20, é algo, vamos dizer assim, normal na minha rotina. Então para mim não seria o maior desafio para mim era sempre retornar para a bike, né, e conseguir manter o ritmo ali da bike. Então, depois da bola, tinha que voltar e fazer as 20 calorias da bike de novo. Já deu para dar uma sentida, assim, mas era uma prova que tinha um time cap muito curto, né? Então, não tinha como ficar pensando em tanta estratégia. E seria uma estratégia, na verdade, que eu conseguisse fazer um ritmo forte para mim, que eu conseguisse sustentar aquilo, mas que fosse desafiador, né? Para mim, o hoje praticamente foi somente a bike, né? E ali no toes to bar foi quando eu consegui recuperar das meninas, porque tinham muitas que já tinham chegado, já estavam com, sei lá, umas 20 repetições na minha frente no toes to bar, eram 25 no total. E 25 não, desculpa, 40 no total. Eu cheguei, eu mexi logo 25 e eu consegui chegar próximo delas ali, porque eu sabia que era ali que eu conseguiria talvez ter uma vantagem. Só que era uma parte muito curta do hoje, né? Então não deu para recuperar tanto. E depois a gente tinha que voltar de novo para a bike para depois fazer o thruster. O meu hoje praticamente terminou na bike, eu tinha 1 minuto e
menos de 1 minuto e meio para fazer as 20 calorias, eu fiz 19 calorias e meia. Não contou as 20 calorias, né? Então eu acabei ficando com 19 e não consegui fazer os thrusters. Mas no final ali eu pensei que talvez eu pudesse dar um pouco mais de gás. Eu tentei fazer mais forte assim a bike, mas para mim realmente foi muito desafiador, assim. Vamos dizer que eu fiquei um pouco pensativa depois da prova de eu não ter terminado assim no chão, como eu já terminei outras provas. E que poderia fazer alguma diferença aí. Teve meninas que fizeram 1 caloria mais que eu e poderia empatar, ou poderia fazer um thruster. Então eu fiquei com esse sentimento, vamos dizer assim, engasgado, assim. Mas enfim, a gente sai sempre das provas assim com algum aprendizado, né? E é uma prova atrás da outra e a gente vai pensando sempre na próxima. Então quando eu saí dessa prova, eu percebi que poderia melhorar nessa parte, mas que não tinha mais como corrigir ali. A gente já tinha que pensar no domingo, né? Que essa foi a última prova do sábado. A gente terminou com essa prova da bike, né? Apesar de não ter sido uma prova tão boa para mim, eu consegui segurar ali a liderança. Eu tava com uma vantagem ali para as meninas que estavam abaixo, mas deu uma encostada assim e eu sabia que no domingo teriam ainda provas. A gente não sabia a final, mas eu sabia que a primeira prova do domingo também para mim seria desafiadora por conta dos movimentos de strong, né? Que era o sledge e o clean jerk também, que pra mim é uma carga que eu tô acostumada a treinar, mas uma carga que é 15 quilos a mais do que o meu peso corporal. Então eu peso 60, 61 e a carga era 75. Então pra mim foi um dos desafios grandes. Então o que eu senti no sledge, aparentemente não era um peso tão pesado, só que o que atrapalhava ali no sledge era que ele não deslizava tanto por conta da borracha, né? Então a gente está acostumado a treinar o sledge ou na grama ou em algo que consiga deslizar melhor. Então a gente consegue colocar até cargas maiores, só que por estar numa superfície que não deslizava tanto, ele acabava ficando mais pesado. E isso acabou sendo um desafio para mim durante a prova. E eu tinha que usar bastante a perna, o quadril, para fazer essa puxada, né? Ao invés de fazer a puxada somente no braço. E eu vi que isso implicou, vamos dizer assim, nos meus movimentos de barbell cycling, que eu senti bastante o posterior para fazer o clean jerk. Então eu chegava com a perna cansada já para fazer o clean jerk. Para mim foi um desafio muito grande de conseguir performar dessa forma, né? O sledge drag também, ele acaba que puxa bastante a perna. E a parte de ginástica, que tinha os bar muscle ups no meio, pra mim era a parte mais divertida, né, da prova, mas durava muito pouco. Então 10 muscle ups hoje não é um volume de ginástico que dá para você tirar muita vantagem em relação aos concorrentes, né? E então era a parte que eu poderia tirar vantagem do hoje, mas era a menor parte do workout. Talvez se tivesse mais uma série de bar muscle up, né? A gente teve 3 séries de clean jerk nessa prova e teve 2 séries de bar muscle up. Se tivesse mais uma, talvez eu conseguisse aí chegar próximo aí das meninas e subir um pouco mais no leaderboard nessa prova. Ellen é um benchmark que é de corrida, kettlebell swing e chest bar, pull-up. Então a gente já sabia que poderia ser algo do tipo, mas ficamos imaginando o que poderia ser, né? Se seria com colete, se seria... Eu, na verdade, eu imaginei que pudesse ser com o colete e eles colocassem um volume maior, ao invés de ser 3 rounds. Mas acabou que eles colocaram 5 rounds do Ellen, sem colete mesmo. Foi uma prova que eu achei que foi longa, assim, para a última prova da competição. Acabou... Ninguém conseguiu fechar, né, das meninas. Dos meninos, não sei se alguém conseguiu fechar. Mas achei que pro público não foi tão legal, assim, para assistir. Pra gente que tava fazendo, assim, foi uma prova bem desafiadora por ser uma prova desgastante, assim, pra última, né, da competição. Mas a gente sabia que também era a última prova da competição, que era só fazer aquilo e já tava com o dever cumprido ali. Era uma prova também de muitas transições, então eu sabia que eu tinha que ser sagaz nas transições. O kettlebell swing, apesar de ser uma carga mais pesada, né, era 24 quilos para as meninas. É um movimento que eu gosto de fazer, que apesar de ser pesado, eu tenho facilidade para fazer o movimento, é um movimento que eu consigo fazer rápido. E eu vi nas provas, assim, que eu tirava a diferença nos movimentos de kettlebell e de ginástica, que eu conseguia ciclar mais rápido, assim, né?
E a corrida era aguentar ali, né? Não tinha como eu acompanhar a Dotto, que eu sabia que era a que estava concorrendo comigo ali pro pódio. No final dessa competição, dessa prova, né? Eu fui lá também falar com o público, assim, eu acho que pela estrutura, assim, a gente não conseguiu ficar tão próximo como nas outras competições. E o público faz toda a diferença. A gente ouve durante as provas, lá no ginásio, acaba que a acústica é bem melhor, a gente consegue sentir essa energia, a vibração da galera, né, torcendo. Por ser um espaço aberto, a gente acho que teve um pouco de dificuldade de ter essa conexão, mas eu acho que a galera curtiu bastante. Mesmo assim, foi um campeonato que ali no backstage a gente sempre conseguia receber esse carinho, né? O pessoal estava lá muito feliz de estar ali acompanhando todos os atletas e a gente estava muito feliz também de conseguir receber isso. Então, no final da prova, eu fui lá retribuir esse carinho para a galera, parabenizar eles aí e agradecer por toda a torcida, né? E a energia que eles deram pra gente durante a competição toda. Então, obrigada aí, galera. Eu aprendi que eu preciso sempre confiar assim, no meu trabalho. Eu entrei confiante, mas eu acho que durante a competição toda eu precisei aplicar ainda mais isso, assim, para eu conseguir mostrar para mim do que eu era capaz, né, de tudo que eu tinha treinado durante esses anos todos ali. Aquele momento era super especial para mim, para eu conseguir coroar não só a mim, como toda a minha equipe que faz parte do meu trabalho. Teve muita gente que achou que seria fácil assim eu passar pelo TCB. O TCB não é uma competição fácil, né? São 4 dias bem puxados, são 4 dias que a gente tem que se desafiar ali fisicamente e mentalmente. Para mim ainda é uma competição muito desafiadora por conta da estrutura das provas, apesar de ter sido mais equilibrada realmente com ginástica, com cardio. Ainda a gente viu no pódio assim, meninas que têm uma estrutura mais alta, né? Que são mais robustas, assim como no masculino, você vê aí que os meninos também são os meninos mais altos, mais fortes, que ainda o peso ainda prevalece, ainda está bastante presente aí na competição do TCB. Então, eu fiquei muito feliz com o resultado, né? Com o que eu consegui alcançar aí. Eu nunca me limitei a esse tipo de pensamento de que o TCB não é para mim, que o TCB é só para meninas altas. Eu reconheço isso, mas eu nunca deixei que isso me limitasse a acreditar que eu poderia chegar no primeiro lugar, ali no topo, né, das meninas. Então, dessa vez também não foi diferente. Eu entrei confiante, eu sabia que eu poderia conquistar aí o primeiro lugar. Então, esse campeonato serviu para mim para eu confiar no que eu penso, no que eu acredito e no que eu sei que eu sou capaz. E foi isso. Galera, então foi isso. Vocês acompanharam aí prova a prova minha no TCB 2022. Espero que tenham curtido aí, saber um pouquinho mais de como foi o backstage. Agradeço muito a todo mundo que assistiu, acompanhou, torceu e acreditou comigo desde o início. Obrigada pelas energias positivas, pelas mensagens. Agora, depois dessa conquista, eu vou sentar um pouco, planejar aí o que é que vai vir mais pra frente, mas sempre acreditando aí que o melhor está por vir. E eu vou continuar treinando firme e forte no meu propósito. Eu não sei o que está para acontecer, mas o Games de 2024 já está na listinha ali no topo. E eu continuo contando com vocês aí na minha torcida, tá? Então, um grande beijo, curta o vídeo, compartilha aí e assina o canal para a gente continuar aí mostrando para vocês mais conteúdos. Beijão!